Quero falar de Flamengo e Vasco. Falaremos. Eu tô tentando puxar aqui Flamengo e Vasco. É o jogo mais então, justamente por isso, Prazo, assim, entra muita coisa nessa equação. Entra o 6-1. O Vasco não esqueceu do 6-1. Entra o crescimento do Vasco. Os primeiros jogos do Pedrinho como presidente, né? Foi, e da demissão do Álvaro, se eu não me engano, né? Foi depois desse Flamengo e Vasco. Entra o crescimento desse Vasco desde esse jogo. Entra o Flamengo, que o Pascoal pergunta qual o Flamengo, assim. Então, o que você prevê de dificuldade de lado a lado nessa partida, além da rivalidade? Eu acho que tudo isso que tu falou, Dani. Eu vejo o Flamengo não chegando no seu máximo, isso por motivos óbvios. Pelo jogo que teve no meio de semana, pelo jogo que vai ter no meio de semana. É um adversário difícil na Libertadores. E aí, do outro lado, o Vasco, em um momento muito melhor, em relação a ele mesmo, não em relação ao Flamengo. Um momento muito melhor, já se afastando bem da zona de rebaixamento. Não, é nono. Numa semifinal de Copa do Brasil. Porque se a gente for voltar no primeiro turno e pegar aquele jogo do 6-1, ali... O Vasco estava com carimbo de rebaixado. Teve recente aquele imbróglio jurídico, né, da saída da 777. O Vasco perde para o Flamengo de 6. Então, hoje é um outro momento. Demite o treinador? Mas mesmo assim, deve dizer, o Vasco é favorito? Não. Eu acho que ainda tem uma distância grande entre os elencos e entre a estruturação dos clubes, né? Falando em processos, em organização. E eu acho que isso não é nenhum absurdo, porque é natural, né? O Pedrinho, ele assumiu o Vasco há pouco tempo e ainda, de certa forma, com as mãos atadas, né? Sim. Porque teve esse acordo para suspender a ação, mas ainda tem uma indefinição no Vasco, né? O Vasco vai trocar de acionista maioritário, mas ainda não se fez isso. Teria um aporte em setembro, que não vai ter, óbvio, né? Então, assim, o final do ano do Vasco, como que vai ser isso? Como que o Vasco vai gerir isso? Por isso que eu acho que é um jogo para empate. 1-1. Não, no placar não era agora ainda. Já foi se antecipando. Que é isso? Já foi tirando o problema da Você ficou nervoso com o Flamengo e Vasco, já falou logo do empate. O 6-1 foi um divisor de águas mesmo na temporada do Vasco, porque a partir dali tudo se chacoalhou. E a grande mudança que o Vasco tem do que ele era para o que ele é hoje, e isso é o mérito do Rafael Paiva, porque por mais que ele tenha recebido reforços, os reforços não jogam, né? Os jogadores, o Vasco que melhorou é o Vasco que o Rafael Paiva recebeu, e é um Vasco que é muito competitivo. A escalação desse jogo do Flamengo, eu estava olhando agora, para a escalação de hoje? É mesmo. Muda... Flamengo? Não, o do 6-1 para agora... Ele estabelece o Hugo Moura e o Matheus Carvalho como os volantes titulares. Né? Antes estava jogando Galdames, jogando Esforço. Mudou Galdames, esse é o time. O time é e ele transforma o time em um time competitivo. Essa é a marca do Vasco, do Rafael Paiva. E com um time competitivo, o Vasco é capaz de competir com o Flamengo. Com o Esforço jogando no meio campo essa última partida com o Atlético Paranaense. E eu não gostei, preferia que tivesse jogado o Matheus Cocão. Depois entrou o Cocão no final. E assim, a gente viu qual é o ponto fraco do Flamengo do ponto de vista defensivo. A bola cruzada na área. Para quem tem Pablo Verratti, para quem tem Lucas Piton, tá meio óbvio qual vai ser o caminho que o Vasco vai tentar explorar para encontrar o Verratti para tentar vencer o jogo. E aí talvez tenha um ponto interessante da gente observar pensando no jogo, porque provavelmente vai ser a estreia do Alexandro, né? Se tiver condição de jogo já, obviamente, mas está regularizado, e o Ayrton Lucas, que é o único outro lateral esquerdo de disposição, está suspenso para a partida, assim. Acho que tem dois lados para olhar para isso. Um é entrosamento, é ritmo de jogo, que complica. Claro. E o outro é qualidade e característica. Assim, o Alexandre tem uma característica diferente do Ayrton Lucas, que é justamente de fechar e proteger a zaga, né? Pode ser, é um cara que não deve sentir jogo, porque o cara com a experiência do Alexandre, né? Para ele é até interessante estrear no Clássico, e ele deve bater com um lado do Vasco, que tem o PH, tem o Paulo Henrique, que para mim é menos falado do que deveria, faz uma temporada bastante sólida. Acho que vai ser um jogo... Esse jogo aí também, o Pomita vacilou demais. O segundo gol, aquele gol de Pedro de peito... Tentando achar em que rodada foi esse jogo para olhar a escalação, eu não consigo. 7ª rodada. E eu acho que... Quer que eu te dê a escalação aqui? O lateral direito do Vasco, jogou com 3 zagueiros. Ele gosta muito do apoio. Eu acho que ele tem uma situação muito interessante para apoiar, jogar. É o cara que tem muito apoio. Nesse jogo do Vasco aí, o time entrou com um propósito. O propósito do time do Vasco era fazer um gol e segurar o Flamengo. E o grande equívoco foi esse. Você não faz um gol e segura o Flamengo.
Tanto que a prova veio depois, com o Pedro em campo ainda, 6-1 no placar. A vergonha foi grande. Você sabe que perder de 1-0 é uma vergonha. Sim, claro. Mas de 6 a vergonha é muito maior. Ainda mais num clássico como esse, com essa perder de 6 é muito maior. E é claro que quem ganha até pode esquecer, mas quem perde não esquece. Não esquece. Então isso fica travado na garganta do jogador. Claro que os caras vão pensar em dar a vida nesse jogo. Aliás, o Vasco tem dado a vida nos últimos jogos. O Vasco não perdeu nas últimas 5 rodadas do Brasileiro. Não, nos 3 últimos jogos, nos 3 contra o Atlético, é interessante, né? Nos 3 contra o Atlético Paranaense, mas é verdade, eles jogaram 3 vezes seguidas. Sim, né? Brasileiro e duas Copas do Brasil. O Vasco teve um empenho espetacular. Espetacular mesmo. É um time que luta muito. Mesmo perdendo para o Atlético Paranaense e depois buscando a vitória na classificação nos pênaltis, o Vasco foi muito, muito valente, gente. O Vasco foi valente, porque o segundo tempo do Atlético Paranaense era para emborcar o Vasco, mas aí o Léo Jardim pegou o impossível. Pegou o impossível. Agora, o que vai acontecer nesse jogo? Vai passar, na minha interpretação, não passa diretamente pela escalação do Vasco. O Vasco vai com o que ele tem. Porque o Vasco vai ter que botar o que ele tem de melhor. Até porque não joga no meio de semana, né? Verdade. Vai ter que botar o que tem de melhor. O Flamengo tem que dar uma repensada no time, uma repaginada no time, que jogou essa última partida contra o Bahia, para ver como encaminha. Mas eu acho que a questão é mais do meio para frente, não é? Porque, vamos lá, vamos pensar no Flamengo... Começa com o goleiro, vai mudar. Poupado. Vamos pensar no Já Flamengo muda dos poupados, vai. Já muda o goleiro. Vai ter o Rossi no gol, provavelmente. Na direita, Wesley ou Varela? O Varela voltou, descansou nesse jogo e deve jogar esse. Aí a dupla de zaga. Você tem opções ali para dupla de zaga. Você tem o Davi Luiz, se você precisar descansar algum dos zagueiros, o Fabrício ou o Léo. À esquerda, provavelmente o Alexandre, a menos que, enfim, o Tite não entenda que é a hora dele estrear ainda por algum motivo. Aí tem o menino da base, tem a opção do Léo Pereira improvisado ali, que aí eu já acho que modifica muito o sistema. Aí vamos para o meio-campo. Léo Ortiz e Pulgar, que descansou. O Eric Pulgar descansou. O Léo Ortiz vai jogar? De La Cruz volta? Pode. Eu acho que o De La Cruz, se voltar, ainda é para ganhar minutagem. Vai entrar no segundo tempo. A questão é do meio para frente. O Arrascaeta não vai jogar. O Gerson você não tira porque ele não sai. Então deve ser Léo Ortiz, Eric Pulgar e Gerson. Tem o Alan. E aí você forma o trio de ataque. O Luiz Araújo, Carlinhos pode jogar, Bruno Henrique aberto pelo lado. Opções ele tem, né? O Plata pode estrear também. Não, é isso que eu tô falando, assim, porque o Pascoal coloca aqui Flamengo vai ser. O Plata joga nas 3 da frente. Pode ser Plata, Araújo e BH na frente. Esse Flamengo que a gente tá montando aqui, né? Pensando nas opções, o enfrentamento muda? Pode ser o Carlinhos também com o Plata vindo do lado do campo para dentro. Carlinhos fez uma boa final, foi uma boa semifinal, né, de Campeonato Carioca. Foi. Nova Iguaçu e Vasco. Semifinal. Foi semi. De repente ele pode ser ele o central. A gente não falou no Gabigol, hein? Mas é porque por tudo que a gente já falou no começo aqui do programa, a gente não está colocando o Gabigol. Sem o Arrascaeta, é a posição mais provável de o Tite encaixá-lo, é justamente no desfalque do Arrascaeta. Tem o Lohan também, né? Tem, mas assim, onde é mais provável o Arrascaeta brigar por uma vaga no time do Flamengo? Como centroavante? O Gabigol. Como centroavante ou quando abrir uma brecha por trás? Quando abrir uma brecha. A brecha talvez esteja aberta, não sei, né? Pode ser, vai que o Gabriel joga 90 minutos. Se o Carrijo pudesse jogar, era a vez do Carrijo. O Alcaraz. O Alcaraz. Eu falei Carrijo é do Corinthians. O Carrijo é do Corinthians. Sim. O Alcaraz. Sim. O Alcaraz, se pudesse jogar, o jogo dele. E a característica, tanto pro atacante, pro Plata, né? Quanto para ele. Ele jogou 45 minutos e foi expulso. Não, mas é que... eu vou dizer um negócio... não se ajuda. Não. O jogo nos acresce. Os caras não se ajudam. Ali, a gente falou da arbitragem, do lance da expulsão ou não do jogador do Atlético Mineiro, do Júnior Alonso. Eu achei que foi cartão amarelo. No dia quando o VAR chama o árbitro para ver a confusão, ele tinha que expulsar sim. Sim. Ele escolheu um de cada lado e assim foi. Então, segue o jogo. Já tinha expulsado o cara que provocou a briga, certo? Que foi o Júlio Alberto. E segue o jogo. Não precisava. Tem muita intervenção. Foi chamado no VAR, muito né? Ele foi chamado para olhar no VAR. É isso aí, nação rubro-negra. Amanhã tem Vasco e Flamengo e Vasco passando na sua telinha. Só que eu já começo esse vídeo aqui, quero falar sobre o Mercadão da Bola. Isso porque, né, segundo a informação do portal Somos Fanáticos, o
atacante Roger Guedes e o Mauro Icardi estão na mira do Flamengo para a temporada 2025. É isso mesmo, ambos jogadores chegariam para qualificar ainda mais o plantel rubro-negro, tendo em vista que o atacante Gabigol não irá permanecer no Mengão, né? E o Pedro só volta no meio do ano que vem. Então, assim, o Flamengo não quer ficar tanto tempo sem um homem de referência. E o Roger Guedes, a diretoria do Flamengo está depositando todas as fichas no atacante Roger Guedes, que no momento ganha muito dinheiro no futebol, né? Lá da Arábia Saudita, né? Um futebol árabe que vem pagando, assim, salários astronômicos para esses jogadores, né? Os brasileiros estão fazendo sua vida lá. Então, assim, e o Mauro Icardi, né, é um atleta que já está sendo sondado, né? O Flamengo tentou a contratação desse argentino que tem apenas 31 anos, tem muita linha para queimar, só que a janela fechou, então, assim, não deu para o Flamengo fazer nada e o Flamengo promete voltar com tudo na próxima temporada e o jogador assinou positivamente. Então, assim, são dois jogadores que a diretoria do Flamengo quer. O Flamengo quer abrir os cofres para contratar esses atletas. E assim, vamos torcer, nação, para que esses dois jogadores possam chegar no Mengão aqui e dar o seu melhor. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, nação rubro-negra. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.